Pastor, não mascarado é bem melhor, né, de ouvir. Bom, meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e dizer-lhes da minha alegria também estar aqui. Eu já desejava isto e não foi possível por várias razões que me impediram de poder estar aqui. Mas eu desejava isto e eu estou feliz pela acolhida do pastor Carlos Eduardo, desta igreja, da sua diretoria, os demais irmãos, amigos que fizeram contato comigo. Na verdade, a minha vida tem sido... Eu pensei que depois que eu deixasse de pastorear a igreja, e pastoreei por muitos anos, em Brasília também, em outros lugares, eu estaria mais descansado. Eu estou trabalhando triplamente e dou glórias a Deus que o Senhor tem me dado saúde física e mental para poder fazer o trabalho que faço. Por isso agradeço a gentileza do convite e essa maneira graciosa de receber a mim, minha esposa, o Alessandro e Karine e a Amanda também, né? A Amandinha também. Muito obrigado, irmãos. Podeis assentar, por favor. Por favor. Sou carente das orações. Eu, ao ouvir o pastor e a sua maneira generosa de se referir à minha pessoa, Deus sabe que eu não tenho nenhuma presunção de me achar superior ou melhor que quem quer que seja. Mas eu olho para trás e vejo que tudo na minha vida se baseia em uma história de vida. O sucesso não veio de graça. O sucesso ainda tem um preço a pagar ainda pela frente. Porque aprendi e continuo aprendiz. Continuo aprendendo. Se hoje tenho a oportunidade de ajudar no Brasil inteiro, as escolas bíblicas, as convenções, eu faço porque foi o Senhor quem dirigiu-me para fazer assim. E peço que os irmãos orem por mim, porque as minhas atividades como consultor teológico, razão porque eu não voltei para a mesa diretora, é exatamente por isso. Eu disse ao presidente que eu precisava estar bem à vontade, bem livre de outras preocupações, para eu poder me dedicar a fazer o trabalho que faço, que é um peso enorme. Eu acho que tem gente muito mais competente do que eu para dar conta do recado de fazer a revisão teológica e doutrinária de todos os trabalhos editados pela CPAD e de todos os assuntos relacionados com a nossa teologia pentecostal. É um privilégio. Esteve por muitos anos à frente desse trabalho um grande homem de Deus, que o Senhor já o tomou, pastor Antônio Gilberto da Silva. Éramos muito amigos, enquanto ele estava vivo. Sempre podíamos conversar sobre os vários assuntos relacionados à nossa teologia pentecostal no Brasil. Sempre tivemos um cuidado, o cuidado de não sermos retrógrados, mas sermos, mesmo sendo atualizados, sem perder o vínculo com a nossa história, sem perder o vínculo com a nossa teologia, a nossa ortodoxia teológica. E esse é o meu papel hoje. É o papel de guardião, é um papel de preservar a nossa teologia pentecostal da melhor forma possível. Não sou o dono da verdade, não repousa em mim a sabedoria plena, mas repousa em mim a graça do Senhor para poder contribuir com a nossa Assembleia de Deus no Brasil, no cuidado com a nossa teologia pentecostal, que vem sofrendo bastante nos últimos anos com as inserções de novidades teológicas inventadas por grupos, e é disso que eu vou falar um pouquinho hoje.
Eu não vou pregar, vou conversar, até porque minha voz não está contribuindo muito bem. Eu estou fazendo um tratamento especial. E que os médicos otorrinos perceberam é que o desgaste ao longo de muitos anos pregando, ensinando o tempo todo, fez com que me prejudicasse as minhas, não apenas as cordas vocais, mas a laringe e outras coisas. Estou tentando fazer um tratamentozinho para melhorar, né? E eu creio que vou melhorar. Eu disse, Senhor, a minha voz é um instrumento da minha vida, do meu ministério, para falar a tua palavra, não só para escrever, mas para falar a tua palavra. Eu preciso dessa voz, enquanto tiver vida, para poder ser bênção no Brasil, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O tema que os irmãos escolheram e me indicaram para falar é um tema riquíssimo, que requer de todos nós reflexão séria sobre várias coisas, principalmente relacionado com as novas invencionices, heresias que têm entrado no seio da igreja, não só a tradicional, mas principalmente nós pentecostais. Como nos manter fiéis à nossa ortodoxia? Há muita gente que tem medo dessa palavra. Eu já vi gente levantar questionamentos sobre a palavra ortodoxia, como se fosse uma palavra má. Mas a ortodoxia é fidelidade, então somente isso. Fidelidade àquilo que se ensina, àquilo que está escrito. E nesse sentido nós somos ortodoxos. Geralmente os que combatem isso é que defendem a ideia de uma certa liberdade que vai além da própria palavra de Deus, da própria Bíblia, para criar doutrinas novas, conceitos novos, ideias novas, e dessa forma as nossas igrejas estão cheias, e muitos crentes estão cheios dessas novidades por aí. Como nos manter fiéis àquilo que nós cremos e recebemos na doutrina do Espírito Santo? Como nos manter fiéis àquilo que nós cremos da atuação do Espírito Santo na vida da igreja, através dos dons espirituais, através do batismo com o Espírito Santo, com a evidência física do falar em línguas? Eu faço questão de dizer isto, de que batismo com o Espírito Santo não é esse que está sendo ensinado por aí afora, em que relega a um segundo plano as línguas, como se fosse uma coisa estranha. Já é chamado de língua estranha. Eu nem gosto muito dessa palavra, porque ela nem se encontra no original. Nem se encontra. Eu digo línguas espirituais. Sim, línguas espirituais. E eu sei da importância disso, porque sou batizado com o Espírito Santo desde 9 anos de idade. Desde 9 anos de idade. E nunca parei de falar em línguas. Muitas vezes sozinho, só eu e Deus. Só eu e Deus. Minha oração se transforma em línguas espirituais. É o Espírito Santo acionando o meu espírito a falar dos meus sentimentos, das minhas necessidades, daquelas que eu não posso dizer em palavras próprias. E o Senhor que entende, Ele consola, Ele revela, Ele nos ajuda a entender tudo isto. Por isso eu quero falar aos irmãos, começando a falar sobre o que eu chamaria de aclarando as diferenças. Aclarando as diferenças. Tem pelo menos 3 coisas que devem merecer a nossa atenção e compreensão. Um deles é o pentecostalismo. Aquilo que nós conhecemos como pentecostalismo. Outro eu chamo de pseudo-pentecostalismo. Em terceiro lugar, outro que eu chamo de neopentecostalismo. Não vou combater pessoas aqui,
não vou combater igrejas, mas vou combater ideias e conceitos e doutrinas que ferem a doutrina do Espírito Santo que nós cremos e acreditamos friamente. Naturalmente, para eu saber, conhecer e distinguir uma doutrina falsa de uma doutrina verdadeira, de uma opinião torcida de uma verdadeira opinião bíblica, é preciso que a gente fortaleça os nossos fundamentos. Os nossos fundamentos. Para tanto, nós vamos ler. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Só para servir de base, na verdade. Eu não vou fazer nenhuma exegese em cima desse texto, mas eles vão contribuir para entendermos o que nós queremos falar aqui. Capítulo 6, versículos 3 a 5 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade, aparta-te dos tais. Agora, 2 Timóteo também, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, também os versículos 3 a 5. Que nos diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavras do apóstolo São Paulo, palavras conselheiras, exortativas ao seu aluno mais próximo, que era como um filho, que era Timóteo. Eu quero tomar esses dois textos que eu li, que servem de base para os irmãos entendermos, para dizer que esse tema é extremamente importante para a hora em que a igreja evangélica, de um modo geral, está vivendo. Especialmente para as igrejas pentecostais históricas, nas quais nós fazemos parte. Eu não vou atacar pessoas, não vou atacar instituições, mas nós faremos uma avaliação teológica e histórica sobre o movimento pentecostal, que mostre a todos nós as diferenças que nos separam. Queiramos aceitar ou não, existe uma distinção clara, lógica, histórica e teológica entre o pentecostalismo clássico e o chamado neopentecostalismo. As duas escrituras que eu acabei de ler, elas demonstram a preocupação do apóstolo Paulo com a invasão de doutrinas estranhas à doutrina cristã que ele ensinava, dividindo opiniões, criando divisões, cismas no seio da igreja naquela época, ainda no primeiro século da era cristã. E o apóstolo Paulo usa uma linguagem especial para falar de verdades teológicas. Ele usa palavras bem simples na forma de ser, mas muito objetivas. Ele chama de sãs palavras. E o conteúdo das sãs palavras é tudo aquilo que nós conhecemos como as doutrinas fundamentais pelas quais nós seguimos, obedecemos e acreditamos. E
Na verdade, quando a gente lê lá em 1 Timóteo, capítulo 1 e 10, Paulo diz uma coisa muito interessante quando ele fala assim: para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros. Mas eu quero me prender mais à frase final. E para o que for contrário à sã doutrina. Para o que for contrário à sã doutrina. E o que nós aprendemos com isto? Para mantermos a sã doutrina, significa que nós temos por obrigação preservar em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, as verdades que aprendemos da palavra de Deus nas doutrinas fundamentais. Os liberais, por exemplo, eles têm medo da palavra doutrina, até evitam. Eu participei de alguns seminários e simpósios com grupos evangélicos distintos e me lembro de preletores com medo da palavra ortodoxia e da palavra doutrina. Porque eles atribuem tão somente doutrina a costumes sociais, que são aqueles elementos temporais e comportamentais que fazem parte da vida do crente. É natural que o crente ele tenha um comportamento social diferenciado do mundo lá fora. Ele não anda como o mundo anda, ele não se veste do mesmo modo, ele não come do mesmo modo, ele não bebe do mesmo modo, ele tem comportamentos sociais baseados em princípios de valores que são fundamentais para entendermos. Muito bem. Mas Paulo, ele apela ao bom senso de Timóteo. Ele apela para a responsabilidade pastoral desse jovem pastor, para que ele mantivesse o modelo adotado de tudo quanto havia sido ensinado acerca da genuína doutrina cristã. Preservar, manter o modelo adotado. Lamentavelmente, nos últimos 50 anos, a igreja evangélica, especialmente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tem sofrido com o surgimento de distorções teológicas, especialmente no meio pentecostal. Por quê? Porque no meio pentecostal, nós sempre fomos ensinados a reconhecer a liberdade do Espírito Santo para operar na igreja. E em nome dessa liberdade existem os exageros, existem as extravagâncias, existem até as invencionices teológicas, e há algumas daquelas manifestações que nós conhecemos no dia a dia da igreja, como visões. Deus fala por meio de visões ainda? Eu creio que sim, por que não? Mas isso é regra para dirigir igreja? Para dirigir a vida de crente que só vive ou atrás de profetas e profecias e de visões, revelações? Paulo falou e ensinou de tudo isso. Eles todos estão incluídos, estão dentro do conteúdo da doutrina pentecostal. Mas ele mostra a distinção que nós devemos fazer para entender essas coisas e evitar essas extravagâncias. O pentecostalismo do qual fazemos parte tem os seus pilares na doutrina dos apóstolos. Vou usar a expressão bíblica em Atos 2:42. E o apóstolo Paulo, um pouquinho mais atrevido, mais ousado, vamos dizer assim, ele chega lá na frente, 20 e tantos anos depois, na igreja de Éfeso, e ele fala dizendo que a igreja era edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quando ele falava dos profetas, era porque naquele tempo eles não tinham isso que nós temos hoje, essa facilidade, termos Bíblias nas nossas mãos. Temos a Escritura facilmente nas nossas mãos. Poucas pessoas com
podiam ter um rolo de pergaminho ou coisa semelhante para poder, porque aquilo era, além de pesado, grande, enorme, era muito difícil. Era muito difícil. Então, o que acontecia? Elas tinham que depender do que ouviam e o Espírito Santo atuar nesta audição da palavra. Mas quando ele fala em profetas, ele está falando dos profetas que falaram de Jesus. Ninguém foi um pregador mais ousado e mais direto, mais objetivo para falar de Jesus Cristo do que o apóstolo São Paulo. Tanto é que os estudiosos ao longo dos anos chegam a dizer que parece ele ter esquecido da doutrina do Espírito Santo, que não é verdade, mas porque ele deu muita ênfase à doutrina da graça, justificação pela fé, enfim, todos esses aspectos. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas é também o fundamento da nossa doutrina pentecostal. O pentecostalismo não é o que nasceu aí, germinou quase 2000 anos depois, não. O verdadeiro pentecostalismo nasceu lá no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. E nós mantemos isto. Então, o verdadeiro pentecostalismo genuíno, na verdade, ele se identifica pela ênfase e pela liberdade as manifestações do Espírito Santo na atualidade. É tão gostoso ver esse momento de louvor da igreja. Me deu saudade de Sobradinho, onde eu fui pastor, porque parecia que eu estava lá na minha igreja naquela época. Uma igreja sempre viva, alegre, que canta com prazer. Às vezes tem igrejas aí, com todo respeito, mas a gente vai, na hora do louvor, só canta o grupinho lá, só faltam dormir no banco. Parece que estão morrendo, parece que estão num cemitério, um negócio terrível. Ora, um pentecostal autêntico, ele tem a chama do Espírito Santo que arde no seu coração e que o faz, na verdade, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora é interessante que se essa ênfase e liberdade, as manifestações do Espírito Santo na atualidade, sempre procurando manter os sinais do Pentecostes como um mover contínuo na vida da igreja. A igreja é um mover do Espírito continuamente. Esse mover não pode. Se esse movimento do Espírito parar na igreja, a igreja morre também. Morre também. Por isso, devemos levar em conta o fato de que tudo quanto extrapola, tudo quanto exagera, ou que vai além dos limites numa manifestação espiritual, se manifesta quando há falta de conhecimento bíblico. Às vezes, nossos cultos de doutrina, aqui vem uma crítica construtiva, eu digo em termos gerais. Aqui não, aqui vocês têm um mestre que ensina aí a vocês o tempo todo. Mas muitas das nossas igrejas, o culto de doutrina é um desespero para o crente. O crente tem medo de ter o culto de doutrina porque acha que ele vai lá para apanhar, para levar a cacetada o tempo todo na cabeça. É por causa de roupa de cabelo, disso, daquilo. Todos esses costumes têm o seu lugar. E eu respeito o pensamento de cada igreja local. Mas doutrina não é isso. Doutrina é ensino. Eu aprendi com meu pai e procurei primar por isso em todas as igrejas que pastoreei. Eu tenho hoje, estou com 56 anos de ministério. 56 anos. E nesses anos que eu pastoreei, eu aprendi. Na última igreja que pastoreei por 23 anos direto, que foi lá em Brasília, Sobradinho, eu primei em fazer daquela igreja uma igreja voltada para a palavra. Era a igreja da palavra. Então o que acontecia? Eu recebia gente de tudo quanto é igreja, iam lá só para assistir os ensinos da palavra de Deus. Eu não perdia meu tempo com outra coisa. Eu me preparava, estudava e dava o melhor que eu podia
nos cultos de terça-feira, que era o culto de ensino, de doutrina. Como dava valor também aos cultos públicos no domingo à noite. Eu nunca abandonei culto domingo à noite assim de qualquer forma, não. Sempre achei que é um culto especial para a igreja e para as pessoas que visitam a igreja. Então tem que ter palavra, tem que ter mensagem, tem que ter pregação. E para ter pregação é preciso estudar, é preciso se preparar, é preciso orar, é preciso pagar o preço. Pagar o preço por isto. Isso é fundamental. Muito bem. Todos nós sabemos que esta extrapolação de alguns exageros, às vezes, algumas meninices, eu até diria o seguinte, pastor Carlos, eu me lembro de algumas meninices, quando eu era menino, gloriosas meninices. Eu gostaria de ter pelo menos 10% de meninice que, como pastor, eu pudesse controlar, do que nenhuma meninice e um bocado de crente crítico, carnal, que não abre o coração para a palavra de Deus. Mas a gente sabe disso. Facilmente se passava por cima disso, não se levava em conta muitas determinadas coisas da simplicidade do início da igreja no Brasil. Mas a igreja não é mais menininha. A igreja cresceu. A igreja amadureceu. E se ela amadureceu, ela aprendeu a pensar, ela aprendeu a raciocinar, ela aprendeu a pensar na palavra de Deus. Ora, é para que tenhamos um cristianismo equilibrado, duas coisas são fundamentais: racionalidade e emoção, que são inseparáveis, ainda que sejam distintas, mas elas são importantes. Entendemos que tanto o racionalismo quanto o emocionalismo, quando manifestadas como atitudes extremistas, elas são altamente prejudiciais ao nosso cristianismo, à nossa vida espiritual. Me lembro que numa conferência de escola dominical aqui, que teve em Curitiba, alguns anos passados, me deram um tema sobre isto. Racionalismo e emoção, para falar à igreja a importância que a gente deve dar a saber como agir. Alguns grupos pentecostais, eu estou conduzindo os irmãos para entenderem lá na frente por que os exageros sempre são prejudiciais à fé cristã, à nossa fé pentecostal. Alguns grupos cristãos tradicionais, eles até hoje acusam o movimento pentecostal de enfatizar demasiadamente a emoção em detrimento da razão. Porque eles entendem que as manifestações espirituais da igreja primitiva na atualidade, elas são desnecessárias para a igreja atual. Por isso que não há manifestações espirituais. Por outro lado, o pentecostalismo genuíno, alicerçado nas escrituras, entende que racionalidade para cultuar a Deus e fervor espiritual não são incompatíveis na experiência cristã. Não são incompatíveis. Se enfatizamos a espiritualidade equilibrando emoção e razão, é porque entendemos que o Espírito Santo não pode ser colocado numa redoma litúrgica, sem liberdade para cumprir a sua missão de assistir à igreja nas suas necessidades. Imagine que tivesse um Espírito Santo aqui numa redoma, mas ele não fica numa redoma. Ele está livre para atuar nos corações e na vida e na mente de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, é que quando falamos sobre o neopentecostalismo, e entendemos que o neopentecostalismo é um movimento extra-bíblico. Porque a despeito de parecer com o autêntico pentecostalismo, o neo não é o mesmo, por isso é neo. A despeito de haver crentes sinceros nesse movimento, as doutrinas esposadas pelo neopentecostalismo se chocam frontalmente com a nossa ortodoxia pentecostal, com aquilo que nós cremos. Por quê?
Porque a adesão de ideias e de conceitos humanistas e materialistas, vestidos de espiritualidade, que produz uma falsa fé, também faz surgir heresias que distorcem completamente a palavra de Deus. A hermenêutica do neopentecostalismo é inexistente, não existe uma hermenêutica de fato. O pentecostalismo tem hermenêutica. Nós temos uma. E a hermenêutica é a ciência da interpretação, que procura respeitar pelas regras da interpretação aquilo que a Bíblia quer dizer. Ela não aumenta, ela não tira, ela não acrescenta. Em 2 Pedro, capítulo 2, abram sua Bíblia aí, por favor. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha só o que Pedro, já experiente, diz aqui. Ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vocês multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Na verdade, o que Pedro procura mostrar aqui mais à frente é de que no capítulo 2, se não me engano, é o capítulo 2, desculpa, eu li o capítulo 1, diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Já naquele tempo, no primeiro século da era cristã, os apóstolos se defrontaram com falsos apóstolos, com falsos doutores. E hoje também não está muito diferente, não. Tem um bocado de gente aí esnobando diplomas de doutorados em teologia e não sei mais o quê. Todo mundo espera que eles tenham um conhecimento, pelo menos um conhecimento genuíno, verdadeiro. Eles têm ideias completamente contraditórias àquilo que nós aprendemos. E nós não podemos aceitar isso. Esses falsos mestres é que eles se infiltrariam no meio do povo de Deus, introduzindo heresias, promovendo dissoluções das sãs palavras da Bíblia Sagrada. Essas dissoluções da palavra de Deus são aquelas que propiciam interpretações terríveis, falazes da doutrina cristã, e que adquirem posturas heréticas, de heresias, que acabam formando, por aí, pseudo-igrejas pentecostais. Pode notar que algumas das igrejas formadas assim, em fundo de quintal, porta de garagem, aquela coisa, não tem nada a ver com aquele princípio nosso no passado, mas tem a ver com gente que nunca quis se submeter à autoridade pastoral de uma igreja, que são rebeldes na igreja, que se acham donos da verdade, que são críticos e eles se acham donos daquilo que da verdade deles, uma verdade que eles constroem de qualquer forma. São esse tipo de gente que formam pseudo-igrejas pentecostais, são eles que aderem a todo tipo de novidade espiritual. Tudo que aparece. Vocês ouviram algumas coisas absurdas sobre unção, a unção do riso, a unção do leão. Uma cantora evangélica, uma mulher abençoada, mas depois
partiu para a adesão dessas ideias, ela, a família dela, o pai dela, os irmãos dela, aquela coisa. E ela apareceu num púlpito em algum lugar, ela andando igual o bicho, igual, e o povo só faltava gritar e perder a cabeça, porque ela estava tendo a unção do leão de Judá. Um dos pais do movimento neopentecostal, chamado Kenneth Hagin, que foi um homem que teve até um início na Assembleia de Deus, em 1930 e pouco, foi excluído por causa das ideias absurdas dele. Quando ele estava bem velhinho já, 90 e poucos anos de idade, já quase tinha que ser levado pelas pessoas, diz que ele recebeu a unção do riso. E a unção do riso, sabe qual era? Ele chegava perto de alguém assim, assentado na frente, aí aquela pessoa começava a rir, chegava a cair no chão de tanto rir. É uma indução psicológica, patética, maluca. O Espírito Santo não brinca com a gente. O Espírito Santo respeita você, meu irmão. Ele dá liberdade para você extravasar a sua alegria. Você levanta a mão, você bate palma, você enfim canta, chora. Não importa como, mas não existe uma regra para isso. Não existe esse tipo de unção. Unção não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Lá na frente posso falar, na segunda aula, por exemplo. Na realidade, são esses elementos que trouxeram e se infiltraram entre os nossos crentes. Hoje tem igrejas, Assembleias de Deus, cujos pastores estão tendo sérias dificuldades de elementos defendendo heresias, defendendo doutrinas que não é a doutrina da Assembleia de Deus. Eu fui numa determinada igreja, a convite do pastor, para ajudá-lo. Ele disse, pastor, vem me ajudar que eu estou aqui numa situação. Com todo respeito aos calvinistas, mas haviam lá uns 3 alunos calvinistas que estavam por lá, e eles começaram a contender com o pastor, publicamente, desrespeitar a autoridade espiritual do pastor, encher a cabeça dos jovens daquela ideia. Aí perguntaram, e disse, não, ele começou a me contender, meu irmão. Eu tive uma palavrinha só para ele. Uma palavrinha só. Disse, o que você está fazendo aqui? Você está na igreja errada, rapaz. Aqui a doutrina é da Assembleia de Deus. Ou você abraça essa doutrina, ou sai fora. Vai para outro lugar. Não há espaço no seio da igreja para esse tipo de rebelião. A justiça de Deus opera de forma bastante incisiva contra esse tipo de coisa. E esses 2 deles foram embora e os outros eram 5, e os outros vieram pedir perdão ao pastor. Não, nós vamos mudar e tal. Porque eles foram estudar numa determinada escola e que aprenderam determinados conceitos sobre soberania de Deus, sobre a graça de Deus, e começaram a questionar a doutrina da salvação ensinada na igreja. Esses tipos se infiltram também naqueles dias. Da igreja primitiva isso acontecia. O que acontecem? Eles trazem em seus bojos posições doutrinárias inaceitáveis à luz da palavra de Deus. Os males produzidos por essas ideias errôneas, por essas heresias, são desastrosos, sem dúvida alguma. As igrejas sérias e comprometidas com a Bíblia precisam, sem dúvida alguma, denunciar esses desvios e procurar salvar os crentes sinceros da sedução dessas ideias novas, dessas novidades extravagantes que tem por aí. Precisamos abrir os olhos. Temos que preservar integralmente a palavra de Deus acima de qualquer simpatia, acima de qualquer afeição por esses movimentos que ponha em risco a nossa fé. Precisamos aprender a reconhecer estas coisas. Deixa eu ler aqui
Um texto aqui em 2 Timóteo 1,13, diz assim: conserva, 2 Timóteo 1,13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Isto é fundamental para que a igreja possa, na verdade, cuidar da sua fé e cuidar contra e se levantar contra esses movimentos falsos que só trazem contenda e dificuldade. Eu já fui em igrejas grandes, igrejas históricas, onde tinha um professor que ele tinha uma ideia totalmente diferente da ideia pentecostal nossa. E o pastor não tinha mais força para tirar o cara, porque o povo se apaixonou pelo professor, que o professor era muito bom na palavra, na persuasão. Eu não tive. E ficaram um monte de crentes, enquanto encontro uns crentes daqueles que ainda estão doentes com aquelas ideias errôneas ensinadas por aquele que ensinava algo contra aquilo que a Assembleia de Deus sempre ensinou. A Assembleia de Deus não é dona da verdade. Ela é uma denominação como outras, que tem as suas falhas, mas não se esqueçam de uma coisa. É uma igreja que tem primado pela fidelidade à doutrina da palavra de Deus esposada no Novo Testamento. E isto é fundamental. Por isso, irmãos, hoje eu vou entrar depois falando um pouquinho sobre o que eu chamo de o embrião do pentecostalismo. Vou dizer alguma coisa sobre o embrião do pentecostalismo, para depois falar um pouquinho sobre a identificação do neopentecostalismo. Como é que nós identificamos o neopentecostalismo? Que Deus abençoe. Vou dar uma paradinha agora, obedecer o nosso horário, para não cansar os irmãos. Vocês já terão que ter muita paciência para ouvir um pastor que está rouco, mas, por favor, me entendam, eu faço com muito amor e com muito carinho, com muito respeito à igreja e ao mestre que vocês têm aqui na igreja também. Vocês têm um mestre, o pastor de vocês é um mestre na palavra também, e nós louvamos a Deus por isso. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos.